Oi pessoal, eu vou ensinar vocês a como tratar dados aerogeofísicos dentro do QGIS. Aí para isso nós vamos utilizar um plugin chamado SGTools. Vou mostrar aqui a página do plugin para vocês, né? Então essa aqui é a página do plugin, né? Ele fica aqui no GitHub. E aqui nessa página, além das informações que os criadores deixaram, né, sobre o plugin, também tem as informações, né, um guia, né, em PDF, mostrando todas as funcionalidades, como cada uma funciona, né, algumas formas utilizadas dentro de cada ferramenta. E eu recomendo que vocês depois vejam com calma, né, esse guia aqui. Então, primeiramente, nós temos que baixar o plugin e instalar, né, via zip dentro do QGIS. Então, vocês aqui nesse site, que eu vou deixar na descrição, né, vocês vão vir aqui nesse código, né, baixar o zip dele. Eu já tinha baixado antes, né, que é esse aqui. Então, feito isso, vocês vão abrir o QGIS de vocês, né, vão vir aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Vocês vão instalar a parte de zip e lá onde está o zip da ferramenta, esse jeito você acabou de baixar, né, abrir e depois você vai instalar esse complemento. Como eu já instalei ele antes, previamente, aí não vou reinstalar novamente, né? Mas é só você fazer esse passo a passo aqui que ele vai ser instalado, a versão mais atualizada. E tem essa cara aqui, ó, que é um mapinha com G dentro, né? E essa aqui é a cara do plugin, né? Ele tem todas essas abas aqui, cada uma com uma funcionalidade, né? Essa primeira aqui sendo para tratar os dados de MAG, né? Esse aqui são ferramentas de estatísticas. Aqui é ferramenta para tratar o banco de dados e fazer gridagem. Aqui alguns utilitários e aqui algumas informações do plugin. Mas primeiro, para deixar ele funcionando, a gente tem que fazer algumas atualizações, né, no nosso QGIS. Uma delas é deixar a versão mais atualizada do conjunto de ferramentas Saga NextGen, né? A minha versão é 9.2, né? E além disso também tem que mudar o sistema numérico do QGIS, porque o plugin ele só roda com o sistema americano, né? Então você tem, para isso você tem que vir em configurações, opções. Aí aqui em geral tem essa aqui, formato numérico, né? Que vai ter em brasileiro. E aí você, no caso, tem que trocar para esse daqui, né? Dos Estados Unidos. Feito isso, né? Feito isso, eu recomendo que vocês fechem e abram o seu QGIS para ele atualizar as alterações que você fez, certo? Acabado isso aí, nós podemos começar a importar os dados. Os dados que nós vamos tratar aqui para treinar, né, e para mostrar como funciona essa ferramenta, eu vou pegar a da SGB, né, que tem lá tem alguns levantamentos que são acessíveis ao público, né? Então, indo aqui, ó, no site SGB aqui, nesse mapinha aqui, né, interativo, vou desligar aqui a de limite cartográfico para ficar mais fácil de enxergar, né? Pronto. Eu estou no Ceará, né? Então eu vou pegar alguns levantamentos aerogeofísicos aqui do Ceará. Eu venho aqui nessa ferramenta aqui de geofísica, né? Ativo esses levantamentos aerogeofísicos. Aí aqui no caso vai mostrar todos os levantamentos já feitos. Mas os que a gente tem acesso são esses realizados pela CPRM, né? Então os demais a gente vai desligar e deixar só o da CPRM ativo. Feito isso, então você pode vir aqui e escolher clicar, né, para saber as informações e também a delimitação do projeto que se encontra dentro da sua área de estudo. Então tem vários tipos, aqui no Ceará tem vários projetos, né? Novo Oriente, esse aqui, né?
Paraba, Rio Grande do Norte. Aí tem esse norte do Ceará. Então, para fazer essa videoaula, né, eu vou pegar esse aqui do norte do Ceará. Para isso nós vamos baixar duas coisas. Primeiro, os dados brutos, para a gente tratar dentro do QGIS. Aí para isso, você seleciona, né, o projeto que você quer baixar dado bruto. Aqui nessa abinha aqui que abre, ele tem algumas informações, você vai lá embaixo no final, aqui em Downloads, e aperta mais informações. Aí ele vai abrir uma aba nova e aqui ele vai mostrar aqui os arquivos para baixar. Aí tem dois tipos de arquivo, né? O XYZ, que é o dado bruto, e o GeoTIFF, que é o dado já pré-tratado da SGB, né? Então o que nós vamos baixar aqui é o XYZ. Aí para isso, você, né, quando for clicar, ele vai pedir para você colocar o seu e-mail e senha. Se você não tiver um cadastro, você se cadastra na SGB e depois faz o login para conseguir baixar esse arquivo. Esses arquivos aqui eles são muito pesados, então deve demorar um pouco para baixar tudo. Quando ele terminar de baixar tudo, né, vão abrir uma pastazinha, vai estar zipada, você vai descompactar, ela vai vir assim. Vai vir com um relatório contendo todas as informações do projeto, do voo, que eu já tinha aberto antes, né? Então vamos aqui, ó, por iniciozinho, você vai mostrar. Pronto. Ele vai estar assim, né? A capinha dele. E aqui dentro vai ter todas as informações que algumas delas nós vamos utilizar para poder fazer o tratamento, né? Como aqui que eu tinha aqui a questão de dados, né? Algumas partes importantes, né? Que é o espaçamento da linha de voo, que é importante, né? A altura do voo e dentre outras coisas também, como eu tinha separado aqui, anotado aqui, ó. Pronto, a data do levantamento também é importante você saber. E também tem algumas informações de dentro dos arquivos XYZ, como as colunas, né? Esses arquivos XYZ, ele é como se fosse uma tabela, né, com algumas informações do levantamento. E aqui dentro do relatório, acho que é aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui dentro desse relatório tem o que é cada uma das colunas dentro desses arquivos, que é a partir daqui que a gente vai saber qual das colunas nós vamos importar para dentro do QGIS, né, para começar a trabalhar, certo? Depois que você baixa esse arquivo, outra coisa que você também pode baixar, tem que baixar no caso, é o shape do seu levantamento. Então você vai ter que voltar aqui no mapinha e aqui, né, ainda selecionado o projeto que você quer trabalhar, você vai vir aqui nos três pontinhos, configurar como entrada de geoprocessamento, e aqui você vai marcar o tipo de dado, que no caso é projeto aerogeofísico, vai desmarcar esse afloramento geológico aqui, né? Aí aqui embaixo você vai marcar que o dado de saída é um shape e o formato de saída é TIFF. E aí você clica em executar. Aí ele vai gerar um link. Aí esse link, quando você clicar, ele já vai pedir para baixar, vai baixar já automaticamente no seu computador. Vamos só esperar um pouquinho ele criar aí o link. Pronto, criou. Aí quando você clicar aqui nesse link, aí ele já vai criar uma pastazinha para você baixar aqui o que tem o shape, né? E ele vai estar zipado. Eu já tinha baixado ele antes, né? Mas vou baixar aqui de novo. Pronto, no instante baixo. Né? Pronto, ele está aqui. Esse aqui é o arquivo zipado com o shape dentro. Shape do seu do plano de voo, né? Do projeto. Então vamos voltar aqui para o QGIS, né? E vamos importar aqui os dados XYZ para cá. Mas antes a gente vai ter que fazer algumas alterações dentro desse arquivo. Porque é o seguinte, a SGB ela trabalha com Oasis Montage, né? E aí quando esse programa ele exporta arquivos,
XYZ, ele cria um cabeçalho, que esse cabeçalho o QGIS não lê, acaba atrapalhando na importação para dentro dele, né, dos dados XYZ. Então a gente vai só tem que abrir esse arquivo, o XYZ, no bloco de notas ou em qualquer programa que consiga ler ele, né? E a gente vai ter que alterar esse cabeçalho. Então eu vou mostrar aqui como é que é. Tá aqui, né, aquele arquivozinho que você descompactou, XYZ, né? Vai vir esses tipos aqui de arquivo. Aí aqui no caso, eu vou explicar cada um, né? Tem o gamma line e o mag line, né? O gamma são os dados gamma espectrométricos e o mag são o levantamento magnético, né? E o gamma line e o mag line são as linhas de voo, né, do levantamento. O gamma t e o mag t são as linhas de voo de controle, né? E o cruzamento são todos os dados juntos. Aí aqui no caso, a gente vai trabalhar com o 2, que é o gamma line e o mag line. São esses aqui que você tem que priorizar para fazer a edição. Então, geralmente o mag é mais pesado que o gama, né? Então, para facilitar aqui, eu vou abrir o gama só para demonstrar o que vocês têm que fazer com o cabeçalho, né? Então, eu vou abrir aqui. Eu estou usando aqui o programa Sublime para conseguir ler esses arquivos, porque como esse é um pouquinho pesado, o bloco de notas aqui do Windows ele não consegue ler direito, né? Então, estou usando o Sublime. Mas se você tiver qualquer outro programa aí que consiga ler e puder editar, já serve. Então, ele está carregando aqui o gamma line. Pronto. Esse aqui é o cabeçalho que vem no arquivo original, né, exportado do Oasis Montage. Aí isso aqui o QGIS acaba atrapalhando o QGIS de ler os dados. Então o que você faz? Você tem que editar. E aqui do lado já está até aberta a edição, né, que eu já tinha feito antes. Deixa eu carregar aqui. Pronto. Esse aqui é o dado já editado, né? Eu tirei aquele cabeçalho e fica assim. Aí, estando assim, aí o QGIS consegue ler, certo? Então é basicamente o que você tem que fazer com o dado. É só alterar o cabeçalho, salvar ou salvar por cima ou salvar como uma cópia, né? E aí depois disso você pode importar para dentro do QGIS usando a própria ferramenta dele de importação. Então voltando aqui para o QGIS, vamos importar para cá. Como é que você faz para importar? Você vem aqui, ó, em gerenciamento de fonte de dados. Aí você vem aqui em texto delimitado, né? E aqui em cima você vai escolher o seu dado. Você vai importar. Deixa eu ir atrás dele aqui. Pronto. Eu tinha feito aqui, que é o XYZ editado, né? Para ficar mais rápido, né? Vou trabalhar com o gamma line aqui. Mas o procedimento que eu fizer com o gamma line, é a mesma coisa pro mag line. Não tem diferença. Eu só vou trabalhar com o gamma porque ele é um arquivo mais leve do que o mag. Então vai acabar sendo processado mais rápido. Então pronto. Depois que você coloca aqui, ele vai começar a carregar as linhas de dados. Aí enquanto ele está carregando, você vai editando aqui para organizar a configuração da tabela. Então a primeira coisa aqui, né, em formato de arquivo, você vai deixar em espaçado. Em opções de gravações e campo, você vai deixar essas caixinhas aqui marcadas, né? Dentro do primeiro registro é o nome do campo. Vai deixar aqui o tipo de campo para detectar o tipo de campo, né? E descartar os campos vazios, que existem algumas células que não tem dado, né? Então acabam atrapalhando, né, no processamento. Então é bom você deixar essa caixinha marcada para ele descartar. Aí aqui é a definição geométrica, né? Que é a parte do georreferenciamento. Então aqui no campo X você vem aqui, vai deixar o X marcado. E no campo Y você vai deixar o Y marcado. Esses dois aqui são opcionais, né? Mas se você quiser colocar no campo Z, você pode usar o MDT mesmo, que já é a altura corrigida. Aí aqui no Datum é de acordo com o relatório do levantamento, né? Dos dados que você está trabalhando.
Nesse aqui em específico do Ceará Norte, né? Do norte do Ceará, eu já tinha visto antes no relatório que era WGE74 em formato UTM, né? Então eu já deixei aqui já meio que preparado, né? A zona também, que é a zona 24S. Aí feito isso aqui, né? Feito toda essa pré-configuração, antes de você adicionar, você espera ele carregar todas as linhas, né? Aí como aqui já carregou todas, né? Você pode clicar em adicionar. Mas antes de clicar, eu vou dar uma dica que é o seguinte: se o seu computador for lento, né? Não for potente para questão de processamento, pode ser que quando você clique aqui ele dê uma travadinha, comece a dar um lagzinho, porque vai começar, porque os dados é um pouco pesado mesmo. E aí o que acontece? Quando ele começar a carregar aqui a camada, que vai aparecer bem aqui, né? Nessa abinha aqui de camadas, ela vai aparecer com um quadrozinho de visualização já ativado. Aí o que eu recomendo? Que quando ela aparecer, você desative logo. Porque como são muitos pontos, tem chance de se sua máquina não for potente, né? Dela crashar o programa e você vai ter que importar todo o dado novamente. Então eu vou clicar aqui, né? Você vê que ela dá, ó, tá vendo? Ela dá essa engasgadinha aqui. E aí, quando aparecer a caixinha aqui da camada, você já desliga a visualização. Ó, desliguei. Apareceu aqui, eu desliguei, né? Pronto, feito isso, o dado já está aqui dentro. Aí o que a gente vai fazer com essa malha de pontos? A gente vai fazer a gridagem dela, né? Aí aqui você já pode usar a ferramenta, no caso. Nessa abinha aqui, tem a aba aqui de grade, né? E aqui tem essa aqui, ó, de interpolação em grade. Aqui você vai criar o grid, né? Então aqui ele já deixa meio que pré-selecionado a malha de pontos para fazer gridagem. E aqui você vai escolher o campo. Aí qual o campo que você vai escolher? Ser de acordo com o que você vai trabalhar, né? Eu vou voltar aqui para o relatório para demonstrar. Esse relatório aqui tem todas as informações de cada coluna que está dentro dos arquivos XYZ. E aqui eu vou só adiantar logo, não vou explicar muita coisa, né? Os dados de mag, a única coluna que a gente vai trabalhar para fazer gridagem é essa daqui, que é o campo magnético já reduzido, entendeu? Vamos trabalhar só com esse aqui. E os de gama, a gente vai trabalhar com 3 colunas, que é esse porcentagem do potássio, equivalente urânio, equivalente ao tório. Então esses 3 aqui que nós vamos trabalhar. São com esses 3. Então, como eu estou aqui com gama, eu vou ter que escolher um desses 3 aqui. Primeiro, eu vou ter que fazer 3 grids, né? Então, primeiro eu vou escolher aqui, né, a porcentagem do potássio. Depois a gente tem que fazer o que? Escolher o tamanho da célula. Aí geralmente o tamanho da célula a gente deixa 1/4 da distância do espaçamento de voo. Geralmente é o padrão que a gente adota para isso. Então vamos ver qual é o tamanho do espaçamento de voo. Vamos lá no relatório. Eu já tinha meio marcado, pronto, aqui em aquisição, ó, o espaçamento de voo aqui nesse relatório é de 0,5 km. É a mesma coisa de 500 metros. Então 1/4 de 500 metros é 125. Então vamos voltar aqui, ó. Aí ele já estava aqui já meio que pré-marcado antes, né? 125 metros. Então vamos deixar assim. Depois é o tipo de grid, né? Tem esse aqui que é o inverso das distâncias e esse aqui que é o biline, né? Que é o bilinear. Aí o mais comum que a gente utiliza é esse aqui mesmo, que é o bilinear. Então o que você vai fazer? Você vai marcar aqui, né? Aí ele vai abrir essa ferramenta aqui do Saga NextGen. Aí aqui nessa ferramenta
você só vai conferir o que você já tinha marcado antes, né? O arquivo, a malha de pontos, né? Qual é a coluna que você vai trabalhar, o tamanho da célula. Aqui também tem essa opção de você colocar um dado vetorial para delimitar, né, a gridagem. Mas assim, como, como ele sempre vai criar, né, aquele buffer ao redor, então meio que não faz muita diferença você colocar ou não aqui esse arquivo. Então, apesar da gente já ter baixado, né, o dado shape, mas ele vai servir mais para a gente só recortar o buffer que ele vai criar. Então, se você quiser colocar aqui, você pode colocar só para, né, complementar, mas assim não é muito necessário não. Aqui de resto você não mexe em nada, não precisa mexer em nada, e você vai executar. Aí ele abre aqui essa abinha aqui, né? Aí o que acontece? Às vezes aparece algumas linhas de erro aqui. Aí isso é normal, porque tem arquivos que, no caso do Oasis, né? Ele cria algumas linhas de controle no meio dos dados. Aí são essas linhas de controle que o plugin estranha, né? Mas é só você esperar um tempinho que ele ignora essas linhas e cria a gridagem do mesmo jeito. Como minha máquina é muito potente, isso aqui vai demorar um bom bocado, né? Que depois que ele faz todo esse carregamento aqui, ele vai começar a fazer os processos e aí tem uma barrinha de porcentagem. Então eu vou parar aqui a gravação. Aí quando aparecer a barrinha de porcentagem, aí eu volto a gravar, só para mostrar, né, como é que é. Pronto. Aí aqui é assim, né? Depois que passa aquele tempinho, ele começa a fazer aqui o processamento. Então ele vai aparecer várias barrinhas de carregamento. Quando terminar isso daqui, vão aparecer outras, né? Aí aqui não tem mistério, é ter paciência, né? Vai no tempo da sua máquina. Se ela for potente, ela faz isso com maior velocidade. Se não for, é esperar até, né, que a boa vontade dela haja para poder fazer a sua gridagem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar a gravação e aí quando terminar todos os processos aqui e o grid aparecer, aí eu volto a gravar. Bom, pronto, ó. Depois de um tempinho, né, carregando todas as barrinhas, ela cria, vou fechar aqui, né, ela cria o grid. Vou botar só uma coisinha aqui para melhorar a visualização, né? Vou vir aqui em simbologia, falsa cor. Eu gosto de botar, né, uma corzinha mais de temperatura, que fica mais equivalente aos dados, do Oasis, né? As cores, no caso. Deixa eu me lembrar como é que é. Acho que é aqui. Pronto. Mexer só um pouquinho aqui no contraste. Ó, é isso aqui que eu tava falando. Ele sempre cria essa zona aqui de buff, né? Independente se você coloca ou não a limitação com shape, né? Mas depois de criado, aí você pode usar o shape que você baixou para recortar. Então como é que vamos fazer isso? Depois aquele shape que você baixou, né? Que está aqui. Pronto, isso aqui é da CPRM, né? Você só pega e joga aqui dentro. Deixa eu ver esse aqui. Pronto. Aí você vai aproveitar ele para recortar, né? Tirar aqui esse buffer. Então o que você vem? Você vem aqui no raster, extração, recortar raster pela camada de máscara. Aí qual é a camada de máscara? No caso, a vetorial. Aqui você não mexe mais nada, né? Deixa do jeito como está.
Ou se quiser você pode fazer alguma conversão para outro datum, né, um exemplo. Ele tem WG74, mas eu, por exemplo, quando estou no Ceará, eu posso botar em Siga 2000, são equivalentes, né? Aqui em valor, extensão de valor, preciso botar, né? Obrigado. Aqui também não preciso fazer nada. Pronto, o restante aqui não precisa abolir nada não. Você dá em executar. Fecha. Desliga aqui. Pronto. Aí aqui tá o seu grid, né? O seu raster aqui dessa porcentagem do potássio. Vou só dar uma corzinha aqui, né? Pra ficar melhor a visualização. Deixa eu botar aqui. Prontinho. Tá aqui o seu dado. Aí depois você vai ter que fazer esse mesmo processo aqui de gridagem para as outras colunas aqui do Gamma Line. E aí depois você vai ter que importar o XYZ do Magline e trabalhar só com aquela coluna, né, você vai ter que fazer grid só para aquela coluna já reduzida do IGRF, né. Pronto, ter feito isso, né, você vai poder fazer os outros tratamentos, que é o que eu vou ensinar nos próximos vídeos. Então pronto, pessoal, né, por isso é hoje, né, só né, uma explicação assim bem básica de como instalar o plugin e importar e fazer gridagem dos dados. Aí já nas próximas aulas eu vou ensinar como tratar, né, esses dados aqui aerogeofísicos.